Já sentiu muito perdida no seu relacionamento com Deus? Já sentiu inconstante? Já sentiu tão distante no Senhor? Como se você fosse aquela ovelhinha, né, que se distanciou das 99 sem intenção nenhuma, porque ninguém nunca tem intenção de se distanciar do Senhor. Quando você percebe, você já está longe da presença de Deus, longe do aprisco, longe do lugar seguro, e você não sabe por onde voltar e como restaurar esse lugar de comunhão. Você pode estar se sentindo sobrecarregado ou até mesmo desmoronado, mas você não é a única, ninguém nunca se sentiu assim sozinho. Como Pedro fala, nós enfrentamos as mesmas situações, as mesmas dificuldades. Ele fala isso na sua carta, explicando como vigiar, como ficar em alerta, como prestar atenção até mesmo para não cair nas ciladas de Satanás, que é como um leão que vive querendo nos devorar. Eu sou Michelle, caso você não me conheça, muito prazer, seja bem-vinda aqui. Eu amo ver mulheres sendo restauradas, se aproximando do Senhor, buscando cura, queimando de vontade e sede por Deus, restaurando seus lares, suas famílias. Estou aqui para falar sobre esse assunto. Se você se identifica, fique aqui comigo, porque eu tenho certeza que o Senhor vai edificar a sua vida. Em momentos de tristeza, muitas pessoas elas têm a probabilidade maior para se isolar, para ficar sozinha em um lugar, e é exatamente o que o diabo deseja, né? Ele quer que você fique sozinha, que você seja paralisado. Isso atrapalha a sua comunhão com o Senhor. Eu quero que você encontre a verdadeira transformação em Cristo. Hoje nós vamos falar como você pode ter constância no seu relacionamento com Deus, tendo vigilância, discernimento, para que você não se afaste do Senhor. Algumas mulheres elas vivem presas em algumas feridas que são espirituais, também vindo da área emocional. Isso influencia muito no relacionamento com Deus. São inseguranças, relacionamentos que foram quebrados. Esse não é o lugar onde você deve permanecer. A boa notícia é que Deus ele tem um plano de restauração para cada pessoa. E as feridas emocionais, elas necessitam de cura. Talvez uma das coisas que tem impedido você de crescer no seu relacionamento com Deus, que tem influenciado a sua inconstância, é essas feridas emocionais que precisam ser investigadas. É a rejeição, onde você não se sente amado por Deus muitas vezes porque você sofreu essa ferida. O abandono, quando muitas vezes você se sente abandonado, você não sente a presença de Deus. As feridas emocionais, elas são causadas na infância muitas vezes, mas acontece também na nossa vida adulta, né, na juventude, e elas trazem hábitos ruins para a nossa vida, traz dor e rigidez emocionais que interferem na nossa vida espiritual. Ana, por exemplo, a mãe de Samuel, ela enfrentou uma dor muito profunda e a sua dor transformou ela em uma pessoa que era depressiva. Então ela era muito solitária, vivia chorando, não contemplava, né, muitas vezes as bênçãos, como o próprio marido dela, Eucana, fala: mas você tem a mim, eu não sou melhor do que muitos filhos. E ainda assim ela não se sentia realizada, e isso também pode ter atrapalhado o seu relacionamento com Deus, porque chega um momento em que ela não aguenta mais, ela não consegue mais nem orar, ela só fala aquilo que está no seu coração e parece até estar embriagada, como o próprio sacerdote se confunde com isso. Mas quando ela levou essa dor, esse sofrimento para o Senhor, ela foi aos pés do Senhor, mesmo se arrastando, mesmo não conseguindo falar, o Senhor trouxe aquilo que ela precisava e restauração para a sua vida. E a cura começa nesse lugar de intimidade com o Senhor, quando você leva a sua dor, o seu sofrimento para o Senhor, para de se comportar como uma vítima e se comporta como uma filha. Ana não tinha entendido o lugar, aquele contexto. Ela se comportava, na verdade, como alguém rejeitada, abandonado pelo Senhor, porque ela se sentia envergonhada por não poder gerar, mas ela se esquecia que ela era uma filha de Deus. Ela era filha de Israel, filha do Senhor. Por causa disso, é indispensável a oração. Se você não ora, se você substitui a oração, se você acha que Deus vai trazer resposta para você, sem que você busque, você não vai ter resposta, porque o Senhor diz na sua palavra que quando você bate na porta, ela abre. Quando você pede, você recebe. É algo que não dá para negociar a oração. Quando realmente você tem um problema, você tem que levar ele para os pés do Senhor. E é necessário orar e buscar a presença de Deus, mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando você não sente aquele impulso, sabe? O relacionamento com Deus, ele não é movido pela vontade, mas pela sua necessidade espiritual, e quando você mesmo se disciplina e se coloca no lugar de dependência em Deus.
Então orar, ler a Bíblia, buscar o Senhor é necessário. Você precisa dele, você precisa ouvi-lo, você precisa de direção, você precisa dos princípios para viver uma vida correta. Não espere sentir vontade para ir para a presença de Deus. E se você parar em algum momento, lembre-se que precisa se levantar e voltar para o lugar onde você saiu, para o primeiro amor. E talvez você esteja pensando, eu já tentei tanto, Michelle, já não consigo mais, já me sinto inconformada, paralisada, tão estagnada, eu não sei o que eu faço, é uma desorganização, não consigo colocar uma rotina no meu relacionamento com Deus, já desisti várias vezes. Eu quero te mostrar como nós podemos, mesmo nos dias difíceis. A Bíblia fala que o dia mau ele chega, mas você precisa estar com o Senhor, principalmente no dia mau. No dia de alegria é muito fácil estar com o Senhor, mas no dia mau, que é o dia que você mais precisa, você não está. Então, quando você se sentir indisposta, quando você não se sentir bem e sem vontade de ir para a presença de Deus, lembre, esse é o dia mau. Vá correndo para os pés do Senhor. Confie na promessa de Deus, porque Ele não deixa você. Em nenhum momento o Senhor deixa você. Então, em todos os lugares, em todo o tempo, você está com a presença de Deus. E aí você pode orar, você pode buscar o Senhor onde você está, você pode pedir ajuda para o Espírito Santo. Me fortalece, me leva para perto do Senhor, me arrasta ao Espírito Santo. Eu não estou conseguindo ir orar, não estou conseguindo ler a Bíblia, mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós somos indiferentes até nesse momento de pedir a ajuda para o Espírito Santo, que é o nosso auxiliador. E a gente começa a ficar o tempo todo se vitimizando, ao invés de assumir uma responsabilidade. Não, eu estou sendo inconstante, eu estou sobrecarregada, eu estou colocando coisas no lugares das prioridades, eu estou substituindo o meu relacionamento com Deus pelo meu trabalho, pelos meus relacionamentos, por uma fadiga constante, que o diabo ele quer que você se sinta assim fadigada e você não vá para a presença de Deus. E você não sente para falar com o Senhor. Mas se você não tirar realmente esse tempo, você não vai ter suas forças revigoradas de forma nenhuma, porque o único que pode tirar esse fardo que você carrega é Jesus e te dar um fardo leve. E a vida não é a ausência de um fardo, né? Porque nós vivemos aqui nesse mundo, lidamos com várias dificuldades. E são coisas que não tem como você não conviver, não viver, né? Relacionamentos que são dolorosos, né? Preocupações do dia a dia, da vida, várias coisas que a gente lida. Mas quando a gente leva para Jesus, ele nos dá paz. Ele troca esse fardo pesado por o dele que é leve, onde você não precisa se preocupar em carregar tudo, porque ele te fortalece, ele te anima nas dificuldades. Foi isso que Paulo escreveu. Ele disse, posso tudo naquele que me fortalece. Então não significa que eu posso conquistar o mundo inteiro, minhas vaidades. Significa que eu posso passar por as dificuldades, daquelas coisas que eu estou vivenciando, pelos momentos de dores, com Cristo. Ele me dá força. Primeira prática que eu quero compartilhar com você é reconheça a sua dor, traga isso para Deus em oração, confesse sua falta de fé, suas distrações, sua inconstância, o que te faz ser inconstante na presença de Deus. Pegue um caderno e comece a anotar o que é que me leva para longe do Senhor, o que é que realmente está me trazendo fadiga. Será que eu não tenho passado muito tempo nas redes sociais, conversando com os meus colegas ou até mesmo no trabalho, que eu tenho prosperado, né, financeiramente, mas está me tirando da presença de Deus? Mas você precisa ter noção, consciência do que é e confessar isso para Jesus. E se você não tem clareza, peça para Deus revelar. O segundo passo, leia a Bíblia todos os dias, pelo menos 10 minutos, com todo o seu coração, com vontade, com aquela expressão de necessidade. Fale para Deus o que você precisa neste momento. Ore, peça para Deus falar com você através da palavra. Não se distraia com nada, desliga o celular, tudo que tira você da presença de Deus. Faça de tudo para que você não saia desse lugar e não espere ter vontade para ler a Bíblia. Separe um horário fixo, tá? Pelo menos 10 minutos, porque o Espírito Santo começa a fortalecer você nos pequenos passos. A sua alma precisa desse alimento, a sua alma precisa desse fortalecimento, dessa água que sacia a sua sede, que purifica você. Então, não ignore. Vá ler a Bíblia. Agora, se você estiver, depois que você assistir esse vídeo, se você não tiver lido a Bíblia ainda, volte para ler a palavra de Deus. A gente não pode desprezar a igreja, o lugar que é onde você celebra, onde você cultua a Deus. Mas na sua casa deve ser um culto, na sua casa deve ser um lugar de adoração, um lugar onde você tira um tempo para adorar o Senhor. Busque ajuda também em outras mulheres, pessoas que possam te ajudar nessa jornada de cura para te tornar mais constante. O fato é, quanto mais você anda com quem lê a Bíblia, mais desejo de ler a Bíblia você tem. Quanto mais você anda com quem ora, mais vontade de orar você tem. E você vai sendo levada, né, através desses exemplos. Essas pessoas te ajudam, te fortalecem, te dão até muitas vezes coisas que elas aplicam na vida delas que se tornam uma inspiração para você. Através de uma célula, através de um ciclo de oração. Vá procurar também
ajuda em uma líder de oração, pessoas que estão à frente, peça ajuda para elas, para que você volte para o lugar de oração. Pessoas que gostam de estudar a Bíblia, vá procurar essas pessoas na sua igreja, na sua comunidade. Ao redor de você deve ter alguém. Se não tiver, o Senhor ele vai trazer essa pessoa. Se você procurar, Senhor, por favor, traz uma pessoa que possa sentar e ler a Bíblia comigo. E também não se paralise com isso. Na internet a gente tem vários canais que nos ensinam como buscar o Senhor, como ler a Bíblia. E não se paralise por causa disso, porque não tem uma pessoa perto de você. Quarto passo é: não se cobre por ser perfeita. Você nunca vai ser perfeita, ninguém nunca é perfeito, tá? Todo mundo tem suas dificuldades. Eu quero que você entenda que se você parou agora, não fique parada. Se mova, saia desse lugar. Seja constante na busca pela sua transformação, pela sua restauração. Mesmo quando você falha hoje na leitura bíblica, no horário que você queria, procure ver se você no final do dia não tem um tempo para ler. Mas se você não tiver, no outro dia você recomeça. E recomece o mais rápido possível. Não fique passiva. Se mova. Às vezes acontece algum imprevisto, alguma coisa foge da rotina. A gente que tem filhos, a gente que é uma mulher dona de casa, não vou dizer pra você que isso não acontece comigo, porque acontece. Mas eu sempre volto pra esse lugar. Eu já passei um monte de dias sem ler a Bíblia e isso foi horrível pra mim. Parecia que eu tava vivendo uma escuridão. Eu não tinha discernimento. Eu me enchia de várias outras coisas, como doramas, filmes. Eu não sentia vontade. Inclusive, observe o que você tem consumido. O que é que tem tirado você, a sua vontade, a sua fome de Deus. Porque quando você tá cheio demais de outras coisas, você não tem vontade de ler a Bíblia. Então você não é a única pessoa isolada que passa por isso. Muitas pessoas vão passar por isso, mas a grande verdade é que quanto mais você lê a Bíblia, mais desejo de ler você tem, porque você fica mais curioso por Deus, você fica com mais desejo pelo Senhor. Se esse vídeo tratou você de alguma forma, quero que você compartilhe com alguém, ajuda a edificar a vida de outras pessoas. Eu desejo que todo o meu coração, que se você estiver nesse lugar, hoje você saia dele. Em nome de Jesus, profetizo que o Senhor, ele vai te dar estratégia, já te deu aqui nesse vídeo, né, várias estratégias para você sair desse lugar, romper e ir para o próximo nível com Deus. Que o Senhor te abençoe. Desejo tudo de bom no seu relacionamento com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.